Sabe o calendário de vacinação infantil? Então, ele é muito mais do que só uma lista de datas, né? É, na verdade, uma baita estratégia de defesa. E hoje a gente vai entender direitinho como cada vacina, aplicada no tempo certo, vai construindo uma verdadeira fortaleza de proteção para a criançada desde o primeiro dia de vida. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que um calendário consegue fazer isso? Porque, olha, não é só uma lista de vacinas e pronto. É ciência pura, pensada para criar imunidade justamente naqueles momentos mais frágeis e mais importantes do desenvolvimento. Vamos mergulhar nessa estratégia passo a passo. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa com as primeiras vacinas logo ao nascer, depois vamos ver como a imunidade é construída mês a mês, falamos dos reforços e daquelas dúvidas mais comuns, passamos pela proteção na adolescência e no final a gente vai entender qual é o verdadeiro poder por trás de tudo isso. Bora começar? E é isso, tudo começa aqui, logo no primeiro dia de vida. É a primeiríssima linha de defesa contra doenças que podem ser bem perigosas. Olha só, a recomendação do nosso PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, é super clara. O ideal mesmo é que o bebê, ainda lá na maternidade, já receba 2 vacinas essenciais. Elas já começam a montar todo o sistema de defesa dele. E são essas duas aí. De um lado, a BCG. Ela usa o bacilo vivo, só que bem enfraquecido, para proteger contra as formas mais graves de tuberculose. E olha, é justamente por ser um vírus vivo que tem aquela regrinha de segurança. Só pode ser aplicada em bebês com mais de 2 quilos. Já do outro lado, a gente tem a vacina da hepatite B. Essa é feita com o vírus inativado, ou seja, morto, então é super segura para todos os recém-nascidos. Bom, agora vamos focar numa vacina que, nossa, todo mundo conhece. Principalmente pela famosa marquinha que ela deixa no braço, né? A BCG. E ela sempre gera uma dúvida bem comum. Essa com certeza é a pergunta de US$ 1 milhão sobre a BCG. E aí, se a marquinha não aparecer, significa que a vacina não pegou, que não funcionou? A resposta, olha, talvez surpreenda muita gente. Então vamos direto ao ponto, sem rodeios. A ausência da cicatriz não quer dizer que a vacina falhou. A proteção foi criada assim. Pensa só, a marquinha aparece em uns 95% dos casos. É bastante, mas a recomendação oficial é super clara. Não precisa revacinar a criança só porque a cicatriz não se formou, tá? O que realmente importa é que a proteção contra as formas graves da tuberculose foi ativada. Ok, superada essa primeira etapa, agora a gente entra numa fase bem intensa. É nesse período que o sistema imune da criança vai ser, digamos assim, treinado para valer. É uma série de doses para criar uma memória de defesa que vai durar a vida toda. Aos 2, 4 e 6 meses. Nossa, a caderneta de vacinação fica bem cheia, né? É aqui que entram vacinas importantíssimas, como a pentavalente, que é incrível porque protege de 5 doenças de uma vez só, e a VIP, contra a paralisia infantil. E o segredo está aí, nessas doses repetidas. É isso que constrói uma memória imunológica forte e que dura muito tempo no corpo. E falando em VIP, aqui a gente tem um avanço gigante para a saúde pública. Muita gente vai se lembrar da famosa gotinha contra pólio, certo? Mas por que mudou para injetável, a VIP? A resposta é bem simples: segurança. A VIP usa o vírus morto e isso elimina completamente aquele risco, que era mínimo, raríssimo, mas existia, da própria vacina causar paralisia. É, sem dúvida, um passo enorme para a gente conseguir erradicar a doença do mundo. Beleza, avançando um pouco no tempo, a base da imunidade já está ali, bem formada. Agora, a missão é outra: fortalecer essa defesa com doses de reforço e também adicionar proteção contra outras doenças que são super comuns na infância. Então, quando a criança faz 1 ano, depois com 15 meses e mais tarde aos 4 anos, chegam os reforços essenciais. É nesse momento que aquele escudo de proteção se expande, sabe? Ele passa a incluir doenças super conhecidas que podem ser bem sérias, como sarampo, cachumba, rubéola e catapora. E para isso, temos as vacinas tríplice e tetraviral. E claro, também a proteção contra a febre amarela. E aí surge outra dúvida super comum que tira o sono de muita gente. A criança que tem alergia a ovo, ela pode tomar a vacina tríplice viral? Afinal, a vacina tem componentes que são cultivados em células de embrião de galinha, né? E aí? Olha, a resposta da ciência é um baita alívio para muitas famílias. O consenso dos especialistas é muito claro. Mesmo quem tem alergia a ovo,
Inclusive, os casos mais graves têm um risco insignificante de ter uma reação alérgica forte, como anafilaxia, por causa da vacina tríplice viral. Tá, então o que fazer na prática? É bem simples e seguro, gente. O passo número 1 é sempre avisar o profissional de saúde sobre o histórico de alergia. A vacinação vai acontecer normalmente, só que por pura precaução, o ideal é que seja feita num ambiente que esteja preparado para lidar com qualquer reação, sabe? Como um posto de saúde ou uma clínica. E a gente pensa que acabou, mas não. A proteção não para na infância, não. O calendário continua, ele se estende para garantir que os jovens também fiquem protegidos contra doenças que são bem importantes nessa fase da vida. E aqui, olha, a vacinação ganha um poder que é simplesmente incrível. O poder de prevenir o câncer. A vacina contra o HPV é uma ferramenta, assim, revolucionária. A versão que o PENI usa protege contra os tipos que causam as verrugas genitais e, o mais importante de tudo, protege contra os 2 principais tipos de HPV que são responsáveis pelo câncer de colo do útero. Olhando assim, esse quadro pode até parecer meio complexo, né? Mas ele mostra uma coisa muito legal. Como a ciência e a saúde pública estão sempre evoluindo. Aquele calendário que a gente já conhecia agora conversa, se integra com as novas recomendações, como a da vacinação contra a Covid-19. O ponto principal aqui é perceber como a proteção vai se adaptando, sabe? Criando uma defesa que fica cada vez mais completa. Bom, depois de passar por toda essa jornada, acho que dá pra gente olhar para o calendário de vacinação com outros olhos, não dá? Porque, de verdade, isso não é só uma agenda de picadinhas. Pensa bem, por trás de cada vacina, de cada dose, de cada intervalo de tempo entre elas, existem décadas de pesquisa científica para garantir a proteção máxima no momento exato em que o corpo mais precisa. É fundamental a gente pensar nesse calendário como um escudo que vai muito além de proteger uma pessoa só. Ele protege a comunidade inteira. É como se fosse um grande pacto coletivo, sabe? A ciência entra com a ferramenta e cada família entra com a sua parte, com a ação. E assim, a gente acaba protegendo todo mundo, principalmente aquelas pessoas que, por algum motivo, não podem se vacinar. E isso nos deixa com uma reflexão final. Seguir esse calendário é muito mais do que um cuidado agora, no presente. É um investimento direto na saúde das gerações que ainda nem chegaram. Então, a pergunta que fica no ar é: como é que esse escudo coletivo de proteção, que a gente fortalece ano após ano, vai moldar a saúde do nosso futuro?